Bom dia, irmãos, para todos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos, neste momento, iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E para você que está em casa, nesse domingo, onde podemos nos reunir aqui no templo, mas você que se reúne em casa com a sua família, aproveite cada minuto desse culto para juntos adorarmos ao Senhor. Então vamos começar cantando esse louvor com toda a igreja, com muita alegria, Ele exaltado. Quero convidar a igreja a se colocar de pé e vamos adorar o Senhor com alegria. O teu nome, nós já podemos sentir a tua presença e nós somos gratos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. E nós sabemos, ó Pai, que a manifestação da tua presença é real no nosso meio. Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o louvor dos nossos lábios, ó Pai, com alegria. Nós, ó Deus, entregamos tudo que temos, tudo que somos em tuas mãos, ó Pai. Mesmo sabendo, ó Pai, que não somos perfeitos, ó Pai, nos colocamos em tua presença para te entregar o perfeito louvor. Ó Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, aos corações dos que estão em casa, que o Senhor esteja ministrando, ó Pai, sobre nossas vidas, o teu poder, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia. Somos gratos, ó Pai, por termos sido alcançados por teu amor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós te louvamos, ó Deus, e queremos exaltar o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. O Salmo de número 113, ele é composto por 9 versículos, e eu gostaria de lê-lo
nesse momento, você pode acompanhar Salmo 113, quando o salmista, nesse louvor, ele diz assim: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e também sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvado seja o Senhor para sempre, esse Deus, né? Servimos. E agora, diante do salmo que acabamos de recitar, nós vamos aclamar ao Senhor. E com esse louvor, nós temos a oportunidade de transformar essa letra em pedidos, em orações, pedindo que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, e não pelo que temos e pelo que somos, mas sim pelo que o Senhor é, e nos permite estar na Tua presença para juntos adorarmos. Aclame ao Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Oh,
esse louvor? Irmãos, você que está aqui, você que está em casa, a pior coisa que tem é você querer estar em comunhão com os irmãos e não poder. Nós ficamos esses dias sem poder vir à igreja, ao templo, adorando de casa, mas você se sente incapaz, não poder estar dentro do templo. E às vezes as pessoas falam que o templo é só uma questão de hábito ou de religiosidade. Eu estou falando de você estar junto, em comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor. E isso faz total diferença em nossas vidas. Então eu queria dizer para você que está aqui, que não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Você que está em casa, entenda que você pode adorar o Senhor da sua casa. E se você tem dificuldade de estar no templo, você adora o Senhor. Mas eu queria que a gente repetisse mais uma vez esse louvor e falasse para o Senhor: incomparáveis são as tuas promessas para mim. E ele está falando: incomparáveis são as promessas para nossas vidas. O texto que foi lido do Salmo fala que ele faz uma mulher estéril ser mãe de filhos. E o Senhor com o poder, porque é o Deus do impossível. Aleluia. Ele faz o que Ele quiser. E na verdade tudo está nas mãos do Senhor. E só devemos adorar ao Senhor e nunca perder a oportunidade. Porque a noite chega para todos. Para todos. E às vezes você acha que a noite é só quando você está muito envelhecido, com muitos problemas. Mas a noite é quando você não pode estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E você precisa adorar ao Senhor e dizer que incomparáveis são as promessas do Senhor para a minha vida. E Ele deve ser exaltado, glorificado por tudo que Ele é. Por tudo que Ele é. Pela salvação em Cristo Jesus. Pela sua glória sobre as nossas vidas, sobre a graça. Então eu queria que você mais uma vez cantasse. Vamos cantar novamente esse louvor. E você que está aqui, você que está em casa, aclama o Senhor. Louve o Senhor. Fala para o Senhor mais uma vez: meu Jesus, o Senhor é maravilhoso. Fala para Ele. Fala para o Senhor nesse momento. Não há outro igual ao Senhor. Fala para Ele. Fala para Ele todos os dias. Todos os dias da sua vida. Todos os dias. Louva o Senhor. Independente de problemas. Adore o Senhor. Diga para Ele: eu te amo, Pai. Eu te amo. Ele é o consolo, Ele é o abrigo para nossas vidas. Ele é tudo para nossas vidas. Diga para Ele. Força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, por tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rios aos mares, ao som de teu nome. Alegres de louco por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas Para mim e para você. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nossa adoção. Deus sabe o quanto nós nos alegramos nesta manhã em ver aqui a pastora Rosane, o Paulinho que está aqui do meu lado, por esses dias fizeram tanta falta aqui. Para nós que aqui estamos compondo o ministério, fizemos aqui o máximo que pudemos. E eu tenho certeza que Deus, Ele recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, os cultos que foram prestados aqui.
Eu sei que os irmãos também sentiram falta do Paulinho, a pastora Rosane, o pastor Ciro estavam de férias, tiveram que retornar mais cedo. Mas não é simplesmente porque estavam de férias. O Tiago, que até agora não pôde ainda retornar. Irmãos, como meu coração se alegra, não só o meu, mas eu tenho certeza que a igreja está alegre, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu sei que os irmãos, como a pastora Rosane acabou de citar aqui, o Paulinho também, não deu tempo nem da gente conversar, mas o quanto foi difícil para eles terem que ficar em casa por esses dias, não podendo vir ao templo. Então esse louvor que vamos cantar, acabamos de cantar aqui agora, falando sobre o poder de Deus, dos feitos do Senhor, e agora a graça do Senhor, ela nos basta. E se você está hoje aqui, se você está na tua casa, se hoje você está de pé, se você já está se recuperando, já se recuperou, hoje você está vivo na presença do Senhor, é porque a graça do Senhor tem te alcançado. A experiência vivida pela pastora Rosane e pastor Silas por esses dias serviu até para que eles pudessem perceber como que é ter que ficar em casa, não poder sair, não poder estar no templo, não poder fazer praticamente nada, estar simplesmente à mercê de um tratamento baseado no diagnóstico, mas acima de tudo, a confiança deles estava no Senhor, e está no Senhor. A minha confiança, a confiança do Paulinho, a confiança da igreja Batista Nova Betânia, está no Senhor da igreja, que é o Senhor da nossa vida. E essa graça nos alcançou. Então vamos cantar com muita alegria. Louvado seja Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Diga para ele. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Debaixo de Tuas asas
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Observa a última frase desse hino. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Para você cantar essa frase, imagina você estar perto ali, diante de Deus. O Senhor está à sua frente. Você diz isso para Ele: só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Vamos cantar mais uma vez? Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Amém. Pastor Sérgio, canta lá. Bom dia, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos alegramos em estar reunidos com os irmãos nesta manhã e sabemos que Deus se faz presente aqui, amém? E nós estivemos ausentes alguns dias, na verdade nós tínhamos saído de férias e ao sairmos no dia 22, a Rosane já saiu com bastante tosse e quando foi dia 24 em diante, tive muita febre e resolvemos, tínhamos que voltar para o culto da virada. E nesse culto da virada, nós, antes de vir para o culto da virada, no dia 30, nós fizemos um teste do Covid e percebemos, foi detectado que estávamos com, deu positivo. Então, eu fiz o teste primeiro, deu positivo, aí a Rosane fez também, deu positivo também. O Silas fez também, deu positivo também, mas graças a Deus nós já estamos passando essa fase aí do tratamento da Covid e já não somos mais transmissores e estamos apenas nos recuperando, nos restaurando aí totalmente dessa doença. E nós louvamos a Deus porque muitos irmãos que estão conosco aqui já tiveram a enfermidade, já estão curados. O Matilde, o irmão Zé Jorge, o Fabinho, Paloma, Eli, Sandra, e muitos irmãos já tiveram sua saúde restauradas, já estão conosco, e nós também já estamos juntos aqui para continuar o nosso ministério. E também por aqueles que ainda estão enfermos, né? Muitos irmãos ainda estão enfermos e não sabemos, está o Eduardo, a Duda, também a Mailane, Tiago, e mais alguns irmãos que estão também enfermos. Mas nós temos que estar orando por eles para que eles tenham também um restabelecimento franco e logo em breve esteja conosco também, reunidos conosco. E nós também queremos registrar, né, a ausência, felizmente, a partida do nosso irmão Carlos, quando foi algo assim tão repentino. Na quinta-feira ainda me ligou e estava bem, e que na sexta-feira à noite eu recebi o telefonema que ele tinha falecido. Então a vida é assim, né? Cheia de surpresas, e nós nunca sabemos o que nós temos, o que viveremos, o que faremos, então nós sabemos que nossa vida está nas mãos do Senhor. Então nós vamos sentir falta, com certeza, do irmão Carlos. Era um homem que adorava a Deus de forma muito espontânea e sempre o seu lugar vai ficar vazio devido
ser um homem que adorava de forma muito espontânea e marcante. Então a igreja tem todo o motivo de estar triste, a igreja está sentindo a perda do nosso irmão, e não só do nosso irmão Carlos, mas também ficamos tristes pela enfermidade de muitos outros irmãos, mas tudo isso vai passar, e nós sabemos que vamos continuar nessa luta até Jesus voltar, ou até nos conclamar para as mansões celestiais. Mas eu gostaria antes de até mesmo de pregar, eu gostaria de levantarmos um clamor pelos enfermos. Irmãos, na hora que a enfermidade, são tantos enfermos, tantas pessoas lutando com a enfermidade. A pastora Lúcia Mohamed é uma amiga da Rosane, a pastora que, depois do lote 15, ela está vivendo uma luta intensa com a enfermidade. A filha esteve internada várias vezes, vai e volta. Agora o marido está internado, está entubado, inclusive, e ela está numa luta terrível contra a enfermidade. São muitas pessoas que estão vivendo momentos difíceis de enfermidade e lutas que são travadas, e quando vem a enfermidade desestabiliza tudo. Então eu queria nesse momento nós levantássemos um clamor pelos enfermos, para que Deus estivesse repreendendo a enfermidade em nosso meio, estivesse repreendendo a enfermidade na vida das famílias que nós conhecemos. E toda hora você recebe notícia: fulano está internado, Beltrano está internado, isso, fulano faleceu, Beltrano faleceu, e a gente fica apavorado de ver tantas famílias sofrendo. Nós ficamos apavorados com o sofrimento de tantas famílias, e nós vamos nesse momento levantar um clamor, e entendemos que nós, como igreja, nós temos que clamar mais ao Senhor, temos que nos prostrar mais diante do Senhor. Nós somos mais dependentes de Deus, precisamos ser mais dependentes de Deus. Às vezes nós pregamos um Cristo e nós vivemos uma religiosidade, mas nós não conseguimos viver na dependência de Deus, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas questões, e assim precisamos aprender a nos humilharmos diante do Senhor, e assim Ele fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós vamos nos ajoelhar nesse momento, e aqueles que quiserem, com a voz audível, levantar o seu clamor, repreendendo a enfermidade, repreendendo talvez até mesmo o medo, repreendendo tudo aquilo que tem acometido os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, e tantas coisas que estão bailando nos nossos pensamentos, que Deus venha estar assim visitando a nossa igreja, que nós comecemos, talvez através de um momento como esse que temos vivido, de intensa dor, de intensa reflexão, nós possamos viver momentos dos quais nós venhamos a nos apresentar ao Senhor e nos declarar a Ele a nossa dependência, e Ele venha com um avivamento sobre nossas vidas, nos restaurando não só o nosso corpo físico, mas restaurando também a nossa alma, restaurando o nosso vigor espiritual, restaurando as nossas forças de uma maneira geral, porque nós somos dependentes do Senhor. Vamos estar clamando ao Senhor, clame ao Senhor nesse momento, e aquele que quiser dirigir a sua voz ao trono da graça, pode se colocar em pé e fale com Deus e ministre ao nosso coração nesta manhã. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, a tua igreja prostrada diante do Senhor, para clamar ao Senhor, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos e amigos que se encontram enfermos. Sabemos, ó Deus, que estão lutando com essa enfermidade que tem atingido tantas pessoas, ceifado tantas vidas. Ó Deus, nós louvamos ao seu nome, porque nós, aqueles que já estiveram contaminados, já estão curados, já estão podendo se reunir aqui, nós glorificamos o seu nome, mas pedimos por aqueles que ainda estão em recuperação, por aqueles que ainda serão infectados. Ó Deus, o Senhor vem estar, Senhor Deus, repreendendo no meio da tua igreja a enfermidade, repreendendo, Senhor Deus, no meio da tua igreja qualquer tipo de tristeza também, Senhor Deus, que o Senhor vem estar, Senhor Deus, cuidando dos corações enfermos, dos corações enlutados, conforme os familiares da Mailane, Senhor Deus, conforme os familiares do irmão Carlinhos, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando cada coração, Senhor Deus, quando a Mailane perde a sua avó e precisa, seus familiares precisam do conforto vindo dos céus. Senhor Deus, nós queremos pedir que o seu Espírito Santo esteja entre nós, no meio da tua igreja, Pai,
trazendo um renovo, trazendo alegria, trazendo dependência do Teu Espírito, que possamos estar, Senhor Deus, vivendo sob a égide do Teu Santo Espírito, e que possamos, Senhor Deus, estar prontos a caminhar contigo, prontos a fazer a sua vontade, prontos a nos rendermos diante do Senhor, prontos a nos humilharmos diante do Senhor, prontos a clamar ao Senhor, ó Deus, e que haja uma grande visitação no meio da tua igreja, Deus. Que não venhamos aqui no templo apenas para entoar cânticos e ouvirmos uma palavra e voltarmos para a nossa casa, mas que nós possamos, Senhor Deus, vir ao templo para buscar a tua presença e sairmos daqui cheios da tua presença e continuarmos com a sua presença no nosso coração, te buscando dia a dia, e que possamos, Senhor Deus, viver um momento de sentir a ação do Teu Espírito entre nós e possamos nos colocar à Sua disposição para o Teu trabalho, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continue falando aos nossos corações. Fala ao coração da Tua igreja. Quebrante o coração da Tua igreja a cada dia, Pai. Aqueles que estão fracos espiritualmente, restaure, Senhor Deus, os Teus filhos que estão fracos na fé. E traga, Senhor Deus, aqueles que precisam retornar ao caminho do Senhor, aqueles que ainda precisam conhecer a verdade, traga-os, ó Deus, e que a Tua igreja possa fazer diferença neste lugar. Abençoa a palavra que será ministrada agora, Pai, nos use, Pai, para ministrar a Tua palavra, esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Convido o irmão a abrir suas Bíblias em Jeremias capítulo 29, versículo de 11 a 14. Jeremias 29, de 11 a 14. Conforme eu expliquei, não vai ser projetado, não temos nenhuma imagem para serem projetadas hoje, porque nós vamos ter que recuperar os equipamentos queimados. Mas os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia e até pedir para acender essas luzes, porque agora os irmãos vão depender de mais claridade, né? E para ler pelo celular não precisa tanta iluminação, mas pelas Bíblias precisa da melhor iluminação. Então os irmãos acendam as luzes do templo, para que os irmãos possam assim acompanhar a leitura. O texto de Jeremias diz o seguinte, Jeremias 29, de 11 a 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Repetindo o versículo 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa foi a palavra que eu deixei gravado na semana passada para ser reproduzido na segunda-feira, a palavra de esperança da semana, que nós, toda segunda-feira, é compartilhado aí pelos canais da igreja. E essa é a palavra que nós deixamos, e no momento em que eu deixei essa palavra, deixei a palavra de uma forma aleatória, porque Deus tocou no meu coração, falando sobre, porque na esperança de nós estarmos vivendo um momento novo, um ano que se inicia, um ano onde nós sabemos que muitos têm seus planos, seus projetos, têm pensamentos, têm vários projetos, e quase todos nós fazemos projetos para um ano novo. E deixei essa palavra quando diz que Deus que sabe dos seus pensamentos sobre nós, Ele que conhece os planos que Ele tem sobre nós. Nós falamos também no final do ano bastante, baseado em Tiago, quando diz que se Deus quiser, farei isso ou farei aquilo. Todos os meus planos, todos os meus projetos precisam ser embasados na vontade de Deus. Não podem ser embasados simplesmente na minha vontade, nos meus propósitos, porque os meus propósitos e minha vontade divergem muito da vontade de Deus.
Eu não conheço o meu amanhã, mas Deus conhece o meu amanhã. Deus conhece toda a minha vida, toda a minha existência. E nós não conhecemos, nós muito mal nos lembramos do passado. E nós talvez conheçamos um pouco do nosso presente, mas o futuro, nós não sabemos nada acerca do nosso futuro. E mediante você ouvir uma palavra de que Deus é que conhece os planos, Deus é que sabe os pensamentos, e você, diante de uma palavra dessa, você começa a pensar, mas será que Deus conhece mesmo? Será que Deus conhece a minha vida mesmo? Será que Ele se preocupa com a minha vida nos mínimos detalhes? E para aquele que está passando por uma determinada dificuldade, e por aquele que está vivendo uma adversidade muito séria, e para aquele que está diante de um diagnóstico médico difícil de tratamento, e como é que fica? Como é que Deus pode ter planos de esperança, de paz, plano de prosperidade na vida de muitos dos quais estão passando por dificuldades? Talvez você pense que Deus só está no controle da sua vida quando as coisas estão caminhando bem. Talvez você pense que Deus só está no controle da sua vida quando as coisas estão do jeito que você gostaria que estivesse, quando as coisas estão do jeito que você sonha, quando as coisas estão do jeito que você propõe que estejam. Mas na verdade, nossa vida nós devemos depender de Deus em todos os sentidos. Nós devemos depender de Deus para planejar, devemos depender de Deus para pensar. Os nossos pensamentos têm que estar conectados com o pensamento de Deus. Por isso nós precisamos estar em comunhão com Deus permanentemente, porque através da comunhão que temos com Ele, os seus pensamentos são engendrados nos nossos pensamentos. Logo, os nossos projetos, nossos planos, os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor e não são os nossos próprios pensamentos. Tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu desejo deve estar em consonância com a palavra de Deus, porque Ele é quem sabe dos planos que Ele tem para nós. É Ele que conhece o nosso futuro. E é Ele que pode restaurar, ou fazer, ou mudar, ou transformar qualquer trajetória da nossa vida. Claro que nos nossos planos sempre tem as realizações pessoais. Você sempre pensa naquilo que você vai fazer. Você sempre pensa naquilo que você vai conquistar. Você pensa nos propósitos que você tem de alcançar coisas, de alcançar padrões, alcançar metas. E você vai estar sempre buscando realização pessoal. Dificilmente vai estar em nossos planos nós darmos mais, entregarmos mais da nossa vida no objetivo de abençoar mais pessoas. Dificilmente está nos nossos planos nós nos entregarmos mais para abençoar a vida de alguém. Mas geralmente nos nossos planos estão: eu quero alcançar essa meta, eu quero alcançar esse objetivo, eu preciso conquistar isso esse ano, eu preciso conquistar aquilo. Eu sempre sonhei com isso, então eu vou conquistar, vou buscar essa conquista. Na verdade, isso não é pecado, isso não é de tudo ruim, mas nós precisamos falar como Tiago: se Deus quiser, farei isso ou farei aquilo, se Deus quiser. Mas Deus fala: eu é quem sei, eu é quem conheço, eu é que tenho os planos e os pensamentos sobre você. Deus, Ele fala que Ele é que tem esses pensamentos, Ele que tem esses planos, Ele que tem esses projetos. E quando nós conseguimos descansar nas mãos do Senhor, quando nós conseguimos nos colocar diante do Senhor e esperar nele, pela sua vontade, esperar por seus cuidados, nós conseguimos viver menos ansiosos, conseguimos viver com mais tranquilidade, conseguimos viver com projetos que são palpáveis, porque não são projetos apenas nossos, mas são projetos de Deus. São questões que Deus tem para a nossa vida. E Deus, Ele no seu infinito amor, lá no versículo 11, na parte B, Ele diz: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando nós olhamos para esse texto e nós começamos a ver que Deus é que sabe dos planos que Ele tem para a nossa vida, e que nós, diante de algumas situações, nós pensamos: mas que planos são esses que Deus tem para mim? Como é que isso se explica na minha vida? Mas você vai continuar lendo a palavra de Deus, e Ele vai dizer: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele está falando de esperança e de futuro. Logo, quando
quando nós esperamos no Senhor, logo quando nós esperamos na providência divina, nós conseguimos olhar para o Senhor e esperar que os projetos que Ele tem para a nossa vida sejam realizados. E nós descansamos nele, porque sabemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida não é por acaso, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem a permissão dele, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus, porque os planos que Ele tem para nós são planos de paz, planos de prosperidade e planos de futuro. Então nós precisamos confiar que Deus, Ele traz para nós essa expectativa. E quando nós, às vezes, passamos por uma dificuldade, passamos por alguns momentos muito difíceis na vida, nós entramos num processo, e esse processo que nós entramos é um processo de aproximação de Deus, começamos a nos aproximarmos mais de Deus, e esse processo de aproximação de Deus nos faz mais dependentes de Deus. E diante de determinadas situações, Deus nos permite passar por determinadas situações para que nós nos aproximemos mais dEle, para que nós nos tornemos mais dependentes dEle. Quantas vezes você está levando a sua vida da maneira que você pode levar, na força do seu próprio braço, talvez na força que você tem mental, naquilo que você acredita, e você é uma pessoa valente, ousada, e vai fazendo e vai avançando, mas você precisa, em algum momento, passar por um processo de aproximação de Deus. E esse processo de aproximação é quando você sente que suas forças se foram, quando você percebe que seus projetos se foram, quando você percebe que tudo na sua cabeça mudou, houve uma reviravolta na sua cabeça, e que você compreende que agora você não tem mais domínio sobre o tempo. Você percebe que você não tem mais domínio sobre sua vontade, você percebe que você não tem mais domínio sobre o que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Aí você entra numa profunda dependência de Deus. E no momento que você entra nessa profunda dependência de Deus, Deus começa a trabalhar o seu coração e trabalhar na sua vida, para que você realmente comece a valorizar determinadas coisas, ressignificar determinadas coisas, porque muitas vezes nós fazemos a obra de Deus de forma que aparentemente fazemos com o coração quebrantado, com o coração contrito, mas muitas vezes fazemos para o nosso envaidecimento, muitas vezes fazemos a obra de Deus para que as pessoas vejam, muitas vezes fazemos a obra de Deus reclamando, muitas vezes fazemos a obra de Deus de uma maneira que poderia ser melhor, mas diante de determinadas situações que você vive, você começa a ressignificar a sua vida, você começa a priorizar o que realmente é prioridade, você começa a valorizar o que realmente tem valor. E quando você começa a compreender a vida da maneira em que você precisa compreender, da maneira em que realmente a vida é, da maneira em que Deus colocou nas suas mãos para você trabalhar, você começa a ver que a vida tem uma outra conotação, um outro sentido. Eu tenho lido algumas coisas esses dias, e li esse livro de Russell Shedd, O Líder que Deus Usa, e ele fala aqui no final algo muito interessante, que eu marquei aqui, diz que os anos que temos o privilégio de viver nesta terra, não são realmente um tempo para ganhar mérito, mas para aumentar a nossa capacidade para amar a Deus e alegremente servi-lo, influenciando outras pessoas. Então eles vejam que a nossa vida aqui na face da terra só tem valor se for para, nesse tempo que estamos vivendo aqui na terra, nós temos o privilégio de realmente de aproximarmos de Deus, de amar a Deus, temos a capacidade de aumentar esse amor por Deus e servir e influenciar pessoas. Será que nós temos vivido desta maneira? Nós temos vivido os nossos dias para servir a Deus, para amar o Senhor e para servir o nosso próximo? Mas o texto continua, Deus continua falando ali através do profeta Jeremias, falando o seguinte, que então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vejam que ele apresenta aqui que no momento em que o povo passasse por aquele exílio, no momento que o pessoal passasse por aquele sofrimento, e Deus está mostrando para eles, eu sei os planos que eu tenho para vocês, plano de esperança, de um futuro, plano de dar-lhes
coisas boas. Não é plano de morte, mas é plano de paz. E ele diz: no momento que vocês compreenderem isso, no momento que vocês conseguirem compreender realmente e viverem na minha dependência, vocês vão clamar a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Irmãos, eu fico pensando, será que nós vamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor com orações evasivas? Quantas vezes de boca para fora, quantas vezes nós oramos aqui, mas oramos uma oração sem significado? Será que se nós estivermos no problema, no olho do furacão, será que nós estivermos precisando realmente de um livramento, será que nós vamos orar da mesma forma que nós costumamos orar normalmente? Será que na hora que nós estamos no olho do furacão, diante de uma situação muito difícil, será que a nossa oração não se torna uma oração mais objetiva, uma oração com mais fervor? Às vezes, irmãos, eu fico assim preocupado, nós oramos tão sem fervor, oramos de uma maneira tão fria, tão metódica, uma oração parece que mais uma reza do que propriamente um clamor. Quando nós falamos, vamos levantar um clamor ao Senhor, é porque nós temos que clamar, nos derramar diante do Senhor. O clamor significa derramamento diante do Senhor, humilhação diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, porque nós estamos na dependência dEle. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar o livramento, só Ele pode vir ao nosso encontro e nos dar um determinado livramento que precisamos. E a palavra de Deus diz exatamente isso: então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. E ainda diz mais no versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A dependência, através da dependência nós exercitamos a fé. No momento que eu dependo de Deus, no momento que eu sei que esgotaram todos os meus recursos, aí eu começo a pensar, eu dependo de Deus. Só Deus para me trazer agora esperança e pensamento sobre o futuro. Diante de determinadas situações, você não tem esperança para um futuro. Mas diante de Deus você vê, existe sim esperança para um futuro. E quando você está na dependência de Deus, você exercita a fé. Você exercita a fé porque você lembra que Deus fala para você: os planos que eu tenho para você não são de causar danos, mas planos de dar-lhe esperança e um futuro. E você vai buscar a Deus com mais intensidade. Você vai buscar a Deus com mais intensidade porque você sabe que precisa daquela bênção. Você sabe que precisa daquela solução. Você sabe que precisa daquela resposta. Você sabe que só Deus tem a resposta para você. Você sabe que só Deus tem para você a solução do seu problema. Então você busca com mais intensidade ao Senhor. E o versículo 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. O que significa procurar o Senhor de todo o coração? Significa você procurar na dependência dEle. Você procurar sabendo que você depende dEle, você está na dependência dEle, você não tem mais para onde recorrer, você não tem mais onde buscar resposta, você não tem mais onde buscar solução. Você é aquela oração que você faz de coração aflito, que você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como aquele cego Bartimeu falou: os filhos de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou várias vezes e as pessoas mandavam: calha a boca, você está atrapalhando o mestre. Mas ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. É aquela oração que você faz quando que as pessoas mandam você calar, que as pessoas falam que não tem mais jeito, que as pessoas falam que não adianta você incomodar mais o mestre, mas você tem a sua esperança no fundo do seu coração, e a esperança que você tem é Cristo, e você clama a Jesus, e você busca intensamente, e é isso que ele está falando aqui: quando me procurarem de todo o coração. Quantas vezes a igreja busca o Senhor, mas não buscamos de todo o coração? Quantas vezes você ora pelo seu irmão enfermo, mas você não clama de todo o coração? Quantas vezes você clama por alguma coisa, por alguma bênção, mas você não clama de todo o coração, porque você não chegou ao fundo do poço, porque você não chegou à dor mais intensa, você não chegou a uma situação de dependência total de Deus. E como é bom você chegar nessa dependência total de Deus. Talvez você fique pensando: Deus, não, pastor, não, isso não seria bom. Mas seria maneira
que nós todos teríamos de nos aproximarmos mais de Deus, com um coração mais intenso, com um coração mais quebrantado, na dependência total, exercitarmos a verdadeira fé. E quando nós buscamos ao Senhor intensamente, Ele vem ao nosso encontro e nos socorre. Nós precisamos estar diante do Senhor, buscando a cada dia a sua face, compreendendo a cada dia aquilo que Ele tem para a nossa vida, e olharmos com ousadia tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, sabendo que o que Ele tem sempre será o melhor. Muito embora você não consiga compreender no primeiro momento, mas sempre será o melhor. E que Deus esteja assim abençoando a sua vida. E tem uma outra frase que eu li essa semana que me impactou, que eu anotei aqui junto com essa frase de Shed, que é Spurgeon. Quando ele fala: deixa-me ser como um novilho que se coloca entre o arado e o altar, para trabalhar ou para ser sacrificado. Permita que meu lema seja pronto para qualquer um deles. Vou repetir: deixa-me ser como um novilho que se coloca entre o arado e o altar, para trabalhar ou para ser sacrificado. Permita que meu lema seja pronto para qualquer um deles. Irmão, será que nós estamos prontos para viver ou para morrer para o Senhor? Será que nós estamos prontos a trabalhar? Se for viver, que trabalhemos para o Senhor. Também se for colocado no altar como sacrifício, que estejamos prontos também para ser sacrificado pelo Senhor. Nós estejamos assim com esse pensamento. Irmãos, enquanto o pastor estava antes de pregar, e nos convidou para dobrar o joelho, para orarmos, clamar ao Senhor. Por esses dias Deus tem falado comigo em casa e chamado a minha atenção, e quase que eu ia, se o pastor não pega o microfone para orar, eu seria o próximo a orar, mas na oração que eu faria ali, Deus falou comigo: até quando o meu povo vai orar sem orar? Até quando o meu povo vai falar sem falar? Até quando o meu povo vai clamar sem clamar? Mexeu comigo, e eu poderia ficar com isso só para mim, mas eu passo para vocês porque o Senhor mandou falar para a igreja, usando o pastor para oferecer à igreja um despertamento que vem do céu. O teu coração vai arder. O teu nome não precisa vir para uma lista, porque o Senhor tem o seu nome arrolado no rol que ninguém tira. E o próprio Deus, Ele vai te convocar para fazer isso. Orar mais, buscar mais. Não apenas porque alguém te mandou, mas porque o teu coração vai pedir por isso. O Senhor nos dá essa palavra nesta manhã. E agora nós vamos cantar: guarda o meu coração, Senhor. E nós vamos cantar com alegria, temor, porque o Senhor está neste lugar, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa oração e falando também aos nossos corações. Fazer-me
seja Deus. Irmãos, pensando sobre os caminhos de Deus, os sonhos de Deus para nós, cada um de nós tem a oportunidade de perguntar para Deus. E são perguntas e decisões que são pessoais. Eu e você. O ano está começando apenas, mas tem muita coisa para acontecer. E que esse ano de 2021 sejamos em tudo mais úteis ao reino, mais voltados àquilo que realmente vale a pena. Eu tenho certeza que esta manhã ela será diferente, porque o Senhor te trouxe aqui. Você que está ouvindo a gente, podendo também participar desse momento, tem a oportunidade de ser chamado pelo Senhor a viver mais próximo dele. Agora vamos, com o louvor, abrir um momento de oportunidade para que todos possam participar, trazendo a sua oferta, o seu dízimo ao altar do Senhor. Mas antes, nós queremos encerrar aqui a transmissão e dizer que você que está em casa seja ricamente abençoado pelo nosso Deus.